Graça e paz, irmãos e irmãs. Cheguei entusiasmado e o microfone está alto. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja irradiando o seu coração. A paz de Deus tem essa dinâmica, não importa a situação que nós vivemos, não importa as coisas que nos acontecem ao redor, porque a paz do Senhor não está vinculada às situações. A falta de guerra, a paz do Senhor está vinculada no fato de que nós sabemos que ainda que a figueira não dê fruto e não haja fruto na vida, contudo, nós nos alegraremos nesse Deus. E sabendo quem é esse Deus, o nosso coração se enche de paz. Eu tenho trazido já alguns domingos, com exceção ou exceções dos domingos que são a ceia do Senhor, em que eu fujo um pouquinho do nosso esquema, do nosso plano de mensagens do domingo, mas eu me propus a pregar uma série de mensagens no livro do Êxodo, e hoje nós estamos no capítulo 6, e nós vamos falar sobre os versos 2 aos versos de número 13. Êxodo 6, versos 2 ao verso de número 13. E eu desejei trazer essa série de mensagens no livro do Êxodo, porque nós entendemos que o livro do Êxodo não é aquela história que ficou no passado, que a gente só visita como história. O livro do Êxodo, ele é contemporâneo. O livro do Êxodo vai falar, guardadas as devidas proporções, daquilo que nós vivemos nos dias atuais. Há uma identificação nos princípios que nós vemos na caminhada do povo, ao sair do Egito, ao ir para o deserto, ao encontro de Deus, até que eles alcancem a promessa que é a terra prometida. As lutas, as dificuldades, os anseios, as desobediências, a falta de fé, a falta de confiança em Deus, que nós vemos naquele povo, nós vemos em nós, nos nossos dias. As mesmas aflições que nós vemos naquele povo, diante de todas as suas lutas, de todas as suas dificuldades, nós também percebemos nos nossos dias. Meu desejo é caminhar no livro do Êxodo até que o povo chegue no Sinai. Quando o povo chegar no Sinai, nós estaremos concluindo essa série de mensagens no livro do Êxodo. Nós queremos caminhar com eles, para aprendermos com eles. Nós queremos caminhar olhando para Deus que libertou esse povo e trouxe esse povo para o deserto, para ensinar, para mostrar quem era Deus. Esse povo estava já há 400 anos vivendo como escravos no Egito. Toda essa geração, eles cresceram, viram, estiveram envolvidas com os deuses do Egito. Sabiam a respeito do Deus do quais os seus pais adoravam, mas eles não tinham experiência com esse Deus.
E essa experiência acontece no deserto. E nós precisamos aprender com isso. Vamos fazer a leitura do versos 2 até o 13 do capítulo 6. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo, e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. O tema dessa mensagem é: Deus não desiste do seu povo. Vamos orar? Senhor, que possamos aprender isso, Pai, que não fique apenas no campo da história. Que nós possamos, ó Deus, conseguir ao final dessa mensagem fazer a ligação dessa história com a nossa própria vida. E percebermos, ó Deus, que assim como no passado, o Senhor não desistiu desse povo, apesar de todas as limitações, apesar de todos os seus pecados. Apesar, ó Deus, da dura serviço desse povo, o Senhor não desamparou, o Senhor não desistiu. E quando nós olhamos para nós, nos nossos dias, nós percebemos que, da mesma maneira, o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desiste de nós. E o Senhor não irá desistir de nós, porque somos o seu povo. Somos raça escolhida, raça eleita. Somos sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que o teu Santo Espírito, Pai, traga essa mensagem para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós percebemos que as adversidades, as lutas, as dificuldades, elas, em muitos momentos, alteram até a fé. Alteram até a fé. O que nós precisamos, e objetivo dessas mensagens de Êxodo, é conhecer a Deus. Apóstolo Paulo, quando orava, nós vemos pelas cartas, quando ele orava, ele sempre pedia para que a igreja a quem ele estava escrevendo crescesse no conhecimento e na plenitude de Deus. Nós precisamos, irmãos queridos, conhecer a Deus o máximo que nós pudermos. Sempre que nós oramos ou nós orarmos, nós podemos dizer: Senhor, tudo aquilo que cabe a um pecador como eu, permita-me que te conheça. Nós precisamos conhecer a Deus. Porque à medida que nós vamos conhecendo mais a Deus, à medida que Ele vai se revelando mais a nós, nós vamos nos fortalecendo mais nas promessas que Ele faz. Fala-se muito a respeito de Deus, canta-se muito a respeito do poder de Deus, mas a pergunta que não quer calar é: será que nós
acreditamos? Será que nós confiamos nesse Deus que nós professamos? Será que a nossa confiança é idêntica àquela que nós cantamos? Será que o nosso conhecimento de Deus dá-nos a segurança de que, vivendo nesse período que nós estamos vivendo e nas dificuldades que nós estamos vivendo, será que nós podemos olhar para esse tempo, para as coisas que nos acontecem, para as coisas que vêm sobre as nossas vidas, que impactuam as nossas vidas? Será que a nossa confiança se mantém intacta? Você já notou quanto ceticismo existe nas questões da fé? E vou dizer para você, existe um grande nível de ceticismo na questão da fé, até na vida de muitos crentes. O ceticismo é caracterizado essencialmente por duvidar dos fenômenos que rodeiam o ser humano. Nós podemos afirmar que o cético não julga coisa nenhuma. O cético, ele prefere a neutralidade diante das questões sobre a existência. O cético é um questionador nato. O cético, nada é certo para ele e ele não admite a existência de dogmas e fenômenos religiosos. É uma pessoa neutra quanto à fé. Eu tenho encontrado na minha caminhada, e eu tenho acompanhado alguns diálogos de pessoas pela internet, e eu consigo detectar o ceticismo na vida até da igreja. O texto que nós lemos, Moisés estava diante de uma realidade desafiadora. De um lado, obedecer à missão que Deus lhe havia designado. Por outro lado, as dificuldades de levar a missão a bom termo. Primeiro, ele mesmo desconfiava da missão. Ele havia falado, e nós vimos isso no domingo anterior, ele havia falado: Senhor, por que desde quando eu comecei a falar com Faraó as coisas pioraram? Por que me enviaste? A outra dificuldade era o próprio Faraó. Faraó desacreditava de Deus, Faraó desacreditava do poder de Deus, e nós vimos no capítulo anterior, Faraó dizendo: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Porque Faraó era reconhecido e era tido, e ele se postava, se colocava numa condição de Deus. Mas havia também uma outra dificuldade para levar essa missão a bom termo. O povo estava cético, o povo estava surdo quanto à palavra de Deus. Eles receberam a palavra de Deus, eles ouviram a respeito das promessas de Deus, mas eles duvidaram. E apesar disso tudo, nós vemos no versos 9, né? Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvido a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Apesar de toda a indiferença, Deus não muda os seus planos e não abandona o seu povo que sofre. Por quê? Porque a missão de Deus e a missão que é de Deus não depende de nós. Depende unicamente, exclusivamente de Deus. Os planos de Deus, os planos que Deus tem para o futuro dessa história, não depende de nós. Cabe a nós o nosso ministério, cabe a nós a nossa responsabilidade enquanto igreja, mas não depende de nós chegar a dar certo as coisas que Deus tem prometido. Não somos nós que vamos concluir e fazer com que dê certo, é Deus que levará a bom termo os seus planos. E isso nos ensina então que Deus jamais desiste do seu povo. E por que é que Deus não desiste do seu povo? Quando nós lemos a Bíblia, é importante nós fazermos perguntas para ela. E as perguntas certas vão nos dar respostas certas. E quando nós perguntamos por que Deus jamais desiste do seu povo,
A primeira resposta que nós encontramos por causa do seu santo nome. Os versos de 2 a 5 diz: Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Nem é você, nem é o povo, nem é Faraó. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Por 3 vezes, vocês perceberam no texto, por 3 vezes Deus diz: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Versos 2, versos 6 e versos 8. Na antiguidade, o nome era vinculado ao caráter da pessoa. Se você prestar atenção na Bíblia, você vai ver que os nomes eram colocados de acordo com o acontecimento, ou com a família, ou com alguma coisa que dizia a respeito do caráter da pessoa. E Deus não está aqui apresentando um novo nome, mas dizendo quem Ele é e o que Ele faz. Eu sou aquele que realiza os feitos que somente eu posso fazer. Eu sou aquele que realiza os feitos que somente eu posso realizar. Eu sou aquele que concluo as coisas que somente eu posso concluir. Eu sou aquele que detém todo o poder no céu e todo o poder na terra e cumpro todas as promessas feitas no passado. Os antepassados me conheceram como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas não me apresentei como Senhor. E essa palavra Senhor é Yahvé, que uma transliteração para o nosso idioma português é Javé. Deus apresenta a sua história de forma progressiva. Isso é uma questão que nós temos visto desde o primeiro capítulo do Êxodo. Nós temos falado que Deus vai de forma progressiva, Ele vai se fazendo revelar, Ele vai revelando os seus planos. E aqui tem uma ideia interessante de nós percebermos isso. O que Deus está falando é: Moisés, eu me apresentei de uma maneira no passado, estou apresentando de outra maneira para você. Eu estou me revelando mais a você do que me revelei no passado. Deus então dá uma revelação a Moisés que não havia dito ainda ao povo do passado. Eles não conheciam Deus como Ele está se apresentando agora. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso que demarca limites e é suficiente para tudo e para todos. Javé é o Deus que cumpre as suas promessas e realiza aquilo que prometeu, sem interferência de quem quer que seja. Nada pode barrá-lo. O Todo-Poderoso pode todas as coisas. O El Shaddai pode todas as coisas. Javé conclui todas as coisas que prometeu. Nada pode barrá-lo. E aqui nós temos algumas características ou atributos de Deus que são bem visíveis no texto. No versos 2 nós percebemos que Deus é um Deus transcendente. Ele diz: eu sou o Senhor. Deus é conhecido por seu nome e pelos seus atos na história. A raiz de Yahvé tem a ver com o verbo ser, enfatizando a presença e existência de Deus. Ele transcende a natureza física de todas as coisas. O ano passado nós estudamos os milagres de Jesus no Evangelho de João. E nós vimos isso quando Jesus transformou a água em vinho. Ele transcendeu toda a física. Não há barreiras para esse Deus. Ele está acima da criação e não está limitado por ela. Nós costumamos dizer que Deus não está contido na criação. Ele não é menor do que a criação. Deus contém a sua criação. Deus é maior da sua criação. Uma das atributos de Deus é a sua infinitude. Deus é infinito. Deus é eterno. Se Deus é infinito, ninguém pode abraçá-lo.
ninguém pode abraçá-lo. Por isso Deus se revela na pessoa de Jesus, para tornar possível que as pessoas o conheçam e se relacionem com Ele. Deus também, no versos 3, é onipresente. Ele está presente na história, parecia Abraão. Ele é um Deus acessível, nada existe fora dele. Ele foi adorado pelos patriarcas, está se revelando a Moisés e continua agindo na história até levá-la à sua conclusão. Ele deu, no versos 4, ele é o Deus onipotente, o todo-poderoso, o El Shaddai. Esse nome aponta para o poder que ele tem para prometer e cumprir tudo que faz, tudo que promete. No verso 5 diz que ele é um Deus onisciente. Ele diz, lembrei da minha aliança. Deus havia livremente estabelecido uma aliança com Abraão. Aí a partir daqui, os atos redentores de Deus serão apresentados como lembrança. Em Gênesis 17 nós vemos Deus se apresentando a Abraão e fazendo uma aliança com Abraão. O texto diz, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo, eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse, eu faço com você essa aliança, prometo que você será o pai de muitas nações, daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte, eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes. Eu serei o Deus dele. Queridos, aqui é importante nós chamarmos a nossa atenção para um fato. Quando diz, eu me lembrei, nós precisamos tomar cuidado com isso. Essa palavra, ou esse verbo lembrar, não significa que Deus se esquece de suas promessas. Se nós aplicarmos como a nossa língua ela é, na tradução da Bíblia na nossa língua, se nós aplicarmos Deus lembrou, Deus se arrependeu, então nós vemos aqui uma imperfeição em Deus. Deus não pode se arrepender e Deus não pode lembrar, porque Ele não pode esquecer de alguma coisa. Todas as coisas que Deus planejou são perfeitas e assim como Ele planejou, vai acontecer. A língua hebraica usa muitas vezes de antropomorfismos para descrever as ações de Deus. Uma palavra antropomorfose é um conceito filosófico que atribui conceitos humanos ao ser divino. Vou explicar. É a maneira que quem está escrevendo, que não está diante de Deus, é a maneira de quem está escrevendo falar de um ser divino, de uma maneira que ele compreenda e que o povo compreenda. Deus se lembrou, quer dizer, chegou o tempo de Deus de fazer aquilo que Ele havia prometido. Tudo é no seu tempo. Deus animou Moisés revelando seu nome. No nome está revelado o caráter de Deus que age. Mas em segundo lugar, Deus não desiste do seu povo por causa da sua fidelidade. Deus primeiro diz quem Ele é, agora Ele vai dizer o que Ele vai fazer. E o que Ele vai fazer? Verso 6, portanto diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei essa terra a vocês como herança, eu sou
o Senhor. São 7 verbos, se você contar, são 7 verbos que afirmam o que Deus vai fazer em cumprimento da sua promessa feita a Abraão. Primeiro, ele vai tirar do trabalho pesado. E o pronome aqui é enfático. E eu tirarei, eu vou fazer, eu vou realizar. Depois ele diz: livrá-los da escravidão, livrá-los-ei, embora esteja enviando Moisés, é ele quem vai realizar. Moisés é um instrumento para dizer a Faraó: Deus quer. E se você não fizer, ele vai vir com juízo para você. E ele diz também que vai resgatá-los com o braço estendido. Originalmente significado agir como um parente remidor, fazendo o papel de um parente mais próximo. Ruth e Boaz, por exemplo. Aquele parente, o marido morre e o parente mais próximo assume a mulher daquele parente. Eu vou resgatá-lo. Vou trazer para mim vocês. Vocês são meu povo. Depois ele diz: tomar por seu povo, ser o seu Deus, levar-te para uma terra e dar-te esta terra como presente. Esses 4 verbos devem ser entendidos dentro do relacionamento do pacto. É uma expressão pactual com 2 afirmações. Primeiro, a posse da terra prometida sob juramento. Eu jurei por mim mesmo que vou dar essa terra a vocês. Segundo, delimitava aqui a adoração. Esse povo estava vivendo nesses 400 anos numa terra de muitos deuses. Vocês precisam me conhecer. Vocês têm que me adorar. Voltar a sua adoração para mim, porque eu sou seu Deus. Tornar-vos-ei meu povo. E essa declaração fará parte mais tarde da introdução do credo da fé cristã, da fé israelita no Êxodo 20, versos 2, que diz: meu povo, eu sou o Senhor, seu Deus, eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Eu tirei vocês com braços estendidos. Eu libertei vocês. Vocês me pertencem. Só querendo adiantar alguma coisa, vocês lembram do que isso aqui? Para os nossos dias. Eu comprei vocês com sangue. Vocês são meus. Paguei o preço por sangue. Vocês me pertencem. Quando reconhecemos que Deus está no comando da história, e quando nos apropriamos das suas promessas, então podemos sentir paz e coragem nas batalhas da vida. Tudo aquilo que Deus prometeu está dentro dos seus atos redentores. A Missio Dei, a missão de Deus, a ação de Deus em salvar e resgatar o homem perdido. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é resgatar o homem perdido. E qual é a função do missionário? Ser o instrumento de Deus para resgatar o homem perdido. Essa é a missão da igreja. Deus jamais desista do seu povo, porque Ele é fiel naquilo que promete. Terceiro e último lugar, Deus não desiste do seu povo por causa da nossa limitação humana. Se Deus se afastar de nós, nós estamos perdidos. Se Deus se ausentar de nós, nós estamos perdidos. Se Deus deixar as coisas nas nossas mãos e na nossa forma de ser e de fazer as coisas, elas não vão dar certo. Por isso nós precisamos estar muito bem próximos a Deus. Conhecê-lo para saber qual é a vontade dEle para a nossa vida. Deus não abandona seus planos por causa do que pensamos ou fazemos. Não depende de nós, mas dEle a conclusão dos seus planos. Há 3 coisas ou 4 coisas que eu quero ver com vocês bem rapidamente aqui. A nossa condição limitada, a nossa limitação humana, versos 9 diz: nós somos frágeis diante da provação. Nós somos frágeis diante das provações. Vejam para nós o medo que nós temos nos dias atuais. Nós olhamos para o futuro com insegurança, desconfiança.
Isso prova que nós somos frágeis diante das provações. Enquanto as coisas estão dando certo, nós até vamos bem, mas quando elas começam a caminhar da forma com que nós não nos agradamos, nós começamos a entrar em pane. E eles se voltaram contra Moisés. Eles já estavam aceitando toda a opressão para não aumentarem ainda mais os seus sofrimentos. É mais ou menos o que acontece hoje. Esse mundo vai oprimindo cada vez mais o povo. E nós fazemos parte do povo. Esse mundo vai oprimindo cada vez mais a nós. Esse mundo vai exigindo cada vez mais do pai e da mãe. Antigamente o pai conseguia trabalhar, sustentar sua casa. Hoje, guardadas as devidas proporções, a mulher precisa trabalhar e ajudar. Por quê? Porque hoje as demandas são maiores. Antigamente não tinha internet, antigamente não tinha escola paga. Hoje tem tudo isso. E internet não se tornou um luxo, não é mais luxo, internet é uma necessidade, e quem tem filho na escola sabe disso. É uma necessidade. Nós vamos entrando nessa bola, nesse esquema, nessa enxurrada que o mundo vai nos colocando, e cada vez mais nós vamos na opressão desse mundo, nós vamos aceitando essa opressão e vamos abandonando muitas vezes os projetos de Deus para a nossa vida. Olha para nós, olha do seu lado, você vai perceber alguma coisa que não está certa. A opressão era tanta que eles estavam vivendo no limite da sua força. Essa angústia de espírito que ele coloca aqui, quer dizer que eles não tinham força para reagir. Por quê? Porque a opressão era tanta que sugou todas as suas vitalidades. Haviam chegado no limite da sua capacidade de suportar a reagir. E quando isso acontece, o que é preciso fazer? Versos 10 e 11. Deus precisa agir de uma forma direta. Olha o que diz: o Senhor falou a Moisés dizendo: vá e diga a Faraó. Deus não diz mais: vá e diga ao povo, porque não adianta. Deus não está bravo com o povo, Deus não está repreendendo o povo, Deus não está censurando o povo por causa da angústia de espírito. Então Deus pula, porque sabe que não adianta esperar deles, da maneira com que eles estão. Então Deus fala para Moisés: vá dizer a Faraó. E aqui é a última mensagem. A partir daqui, Deus começa já a emitir juízo sobre o Egito e Faraó. Nas 10 ações conhecidas como as 10 pragas, Deus vai mostrar para aquela nação e para Faraó que Ele é Deus acima no céu, Ele é Deus acima na terra, Ele é Deus em Israel, em Canaã, Ele é Deus no Egito, Ele é Deus em toda a terra e ninguém pode com Ele. E Ele vai mostrar isso através dessas 10 ações. E vai chegar um momento em que os magos de Israel vai dizer: isso é obra de um Deus. Só um Deus pode fazer isso. E Deus vai mostrar para o seu povo quem Ele é e o que Ele faz. Nós carecemos dessa fidelidade de Deus. Queridos, agora trazendo para nós. Quando os judeus olhavam para essa história, os judeus lembravam da ação de Deus no passado. Quando os judeus olhavam para essa história, eles lembravam que Deus nunca os abandonou. Quando nós lemos os Salmos, quando nós lemos o povo que estava escravos de Nabucodonosor na Babilônia, esse povo tinha uma esperança, porque eles olhavam para trás e eles falavam: assim como Deus livrou do passado, Deus vai nos livrar agora. Eles tinham essa esperança. Agora nós entendemos quando nós lemos, no capítulo 12 vai instituir a Páscoa. E na Páscoa eles se reuniam para comemorar a Páscoa todos os anos. E na Páscoa, o que eles comemoravam? A libertação de Deus dada a eles no Egito.
Agora, e nós? O que esse texto tem a ver conosco? Tudo, tudo. Porque nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos sob o tacão de Satanás. Nós estávamos algemados pelo pecado. E Deus envia o libertador. No passado, Moisés. Nesse tempo, Jesus. E Jesus vem e nos liberta. E não apenas nos liberta, mas Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Quando nós olhamos para o passado, nós lembramos que Deus não nos deixou à mercê das ações do diabo. Ele nos libertou. Esse texto, quando nós olhamos e aplicamos para nós, ele tem um sentido passado, presente e futuro. O Deus que nos livrou no passado, em Jesus Cristo, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, dando-nos vida eterna, pagando todas as nossas dívidas. Esse Deus é o Deus que enviou o seu Espírito Santo, do qual caminha conosco no deserto dessa vida. A presença constante de Deus na pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Numa visão de futuro, que Deus vai nos levar na terra prometida, na cidade celestial. Deus não desiste do seu povo. Deus não desistiu de nós. E Ele não desiste de nós, apesar de toda a nossa, muitas vezes, do nosso ceticismo, muitas vezes da nossa falta de confiança em Deus. Muitas vezes faltamos com confiança em Deus, mas a promessa está vinculada no caráter de Deus. Ele não desiste de nós, porque Ele prometeu que nos levará a salvo na cidade celestial. Que o Senhor nos ajude a pensar nisso, que o Senhor nos abençoe a fortalecermos o nosso coração nessa verdade, de que Deus não desiste de nós. E ao passarmos pelas dificuldades dos nossos dias, ao passarmos pelas lutas que nós estamos enfrentando nos nossos dias, que ninguém sabe nada, ninguém é dono da verdade, ninguém pode garantir nada. Tudo que nós vemos dá para desconfiar. Nós já não sabemos qual verdade existe nas coisas que nós vemos. Mas uma coisa nós sabemos, a verdade de Deus. Nós estamos sustentados pela graça de Deus. E Ele não desiste de nós. Amém, queridos? Então vamos cantar esse Deus que é fiel.